E aí, gentes, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. E hoje eu estava procurando fontes de informação para poder reunir o máximo de informação possível e trazer alguma coisa pautada realmente na informação. E me deparei com como é que diz? Um test drive de longa duração da Royal Enfield Himalayan 450. E esse me interessou particularmente porque ele foi feito na Índia pela Rushlane, com o repórter Ashkai Kulkarni. Espero que a pronúncia esteja correta. E extraí dali, das impressões dele, todos os fatos que poderiam ser reproduzidos. Porque a opinião dele sobre a moto, de uma maneira geral, ela é boa. Mas eu percebi que tinha muita informação que não foi dada devido destaque. Então, esse vai ser um vídeo mais longo. Ele deve chegar perto de 30 minutos. Mas eu vou tentar passar para vocês todas as informações objetivas que ele colocou na reportagem. Vamos começar lá. Na cidade. A 450 não é muito boa para o trânsito pesado, por conta do peso e comprimento da moto. Além disso, o motor passa, segundo o repórter, a esquentar na cidade a ponto de desligar o motor em várias ocasiões. Nesse caso aqui, não foi a central eletrônica que desligou o motor, mas o repórter pelo incômodo do calor do motor. Tá? Então, não é um problema de refrigeração da moto, mas como o repórter se sentiu com o calor que vinha do motor. Ok? Que isso fique bem claro. Medidor de combustível. O medidor de combustível, ao menos nessa unidade que ele usou, e eu acredito que seja um defeito da unidade, tem baixa confiabilidade em vários cenários da curva de calibração. Mostrava mais combustível do que efetivamente havia no tanque. Isso aqui, na cidade, é fácil você resolver. Mas na estrada, que você não tem postos tão perto quanto você tem numa cidade, é complicado. Tá? Principalmente quando você pega um trecho de estrada, como por exemplo na Argentina, que você tem postos com 300 km de distância. Tá? Então, essa calibração tem que ser revista na hora que você pega a moto. E olha, essa calibração é importante, inclusive, para assinar qual o alcance que a moto tem ainda naquele momento. Por exemplo, você pode estar com combustível suficiente para rodar 150 km e o canal está te informando que você tem para 200. Percebeu o problema? Que pode ser um problema. Então, esse é um detalhe que tem que ser prestado muita atenção. Assento desconfortável. Pouca espuma para longos trechos. Vê bem. Os assentos, de um modo geral, nas marcas, não importa muito a marca não, tá? Eles costumam ter realmente pouca espuma, inclusive para você andar em trechos pequenos na cidade.
Mas nada que uma capa de banco não resolva, tá? Então, isso daí eu passaria meio batido. Sem autocancelamento dos piscas. Ou seja, quando você sai de uma curva, você tem que desligar o pisca. Falando pela minha pessoa, eu sou mal acostumado com a Harley Davidson, porque isso daí é padrão nas motos dela. E, e inclusive a Triumph tem também esse sistemazinho, que nada mais é do que um interruptor besta que você coloca no, no, no guidão, sabe? Putz, só que é centavo para uma montadora. E sabe, é uma economia besta. Sinto muito. A posição de pilotagem. O posicionamento ereto e os pedais centralizados fazem o conforto para longos trechos, apesar do banco. Segundo esse repórter aqui, usando o banco original dela, você não consegue rodar mais de 60, 70 km sem ter que mudar de posição ou dar uma parada para descansar. Realmente, para ele, ficou muito desconfortável. Pode ser que para uma pessoa menor e mais leve, porque ele tem 1,82. Então, pelo menos 90 quilos ele pesa. Tá? Então, eu acredito que isso daqui é uma coisa muito subjetiva. Mas é um alerta. Desempenho. Essa moto ela chega a fazer 34 km por litro dentro do range de 100 a 120 por hora. Porém, a vibração no guidão, assentos e pedais entre 95 e 100 km, e 120 km por hora, justamente a faixa de melhor aproveitamento do motor aparece. Tá? Nesse ponto, os causadores podem ser vibração do motor e o tipo de pneu usado. Porque o pneu dessa moto aqui era pneu com câmara. Pneu com câmara, se ele não estiver muito bem balanceado, ele vibra mesmo. Não tem jeito. E o tipo de pneu que ele está usando é um 70-30. 70 off-road e 30 rodoviário. Então, isso pode contribuir para essa vibração. Porque, segundo ele, até nos pedais ele sentia a vibração. Então, pode ser os balancinhos do motor ou também o tipo de pneu. Outra reclamação que ele fez e que eu achei objetiva é o controle do painel difícil de usar com luvas. Ele falou isso quando ele estava usando luvas para inverno, luvas grossas, tá? Então eu encarei isso como subjetivo, porque a sensibilidade e também o posicionamento depende da mão de cada um. Tem gente que tem mão grande, tem gente que tem mão pequena. Então isso aqui é um ponto de atenção. Mas não é nada assim que não possa ser dado um jeitinho, tá? Se bem que ele também reclamou do design do compacto do pad e da sensibilidade dele. Como eu falei, depende muito do tamanho de mão, depende de uma série de fatores que para mim é subjetivo isso, tá? Então, é como eu falei, é um ponto de atenção.
A tela de TFT é excelente em qualquer situação de luminosidade, se adaptando a ela em tempo real. Ou seja, esse TFT ele tem um sensorzinho de luminosidade que ele se adapta conforme a luminosidade local. Então ele vai para o máximo se você estiver embaixo do sol, ele baixa para o mínimo quando você está dentro de um túnel, por exemplo, ou à noite, sempre mantendo o máximo de visibilidade dele. Isso eu achei uma coisa show de bola. Porque, pelo menos, eu ainda não vi como que os painéis de TFT funcionam de acordo com a luminosidade. Então, para mim é um ponto positivo. Conexão Bluetooth. Os controles de música e do Maps funcionam mal, inclusive em iPhones. Mesmo funcionários da Royal Enfield na concessionária não conseguiram fazer funcionar a contento. Esse aqui é um ponto a ser observado com carinho. Por quê? Essa conectividade Bluetooth, ela é muito útil para nós, principalmente com relação ao Maps, tá? E se você não consegue ter uma troca de informações entre o seu celular e o painel com o Maps, isso aí é uma coisa que não é legal. E o pior foi que nem mesmo os funcionários em concessionária da Royal Enfield conseguiram fazer com que funcionasse a contento no celular do repórter. Vê bem, tem coisas aqui nessa reportagem que fica claro que são coisas que o repórter encontrou naquela unidade. Mas ele não fala se outros donos de Himalayan 450 também encontraram essas dificuldades. Principalmente no que diz respeito à conexão Bluetooth, ao assento, o guidão que desalinha com facilidade. Esse é um ponto importantíssimo, porque o guidão que desalinha com facilidade, ele pode ser tanto um problema de balanceamento da roda, como também pode ser um problema muito sério, que ele está dando indicações de que a unidade de rolamento, de encaixe na roda, pode falhar. Isso aqui é um ponto essencial, porque vai diretamente na segurança do piloto e do garupa. E como ele não mencionou qual foi a solução encontrada na revisão, fica a dúvida se isso é uma característica do modelo, do material que foi usado para o guidão, ou se é um problema da unidade dele. Isso aqui me preocupou muito, porque guidão desalinhado pode fazer duas ou mais coisas com você, mas as principais são ralador de carne, ou seja, chão, e te dá uma dor na coluna violenta porque você está segurando com um peso num lado só do corpo. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem observada. E, meu amigo, se o teu guidão desalinhou, corre para a concessionária.
Porque, além de você estar prejudicando a sua saúde, você ainda pode se arrebentar inteiro, com uma falha catastrófica em algum momento. Então, não dê moleza com relação a isso. Veja, por que que eu trouxe esses dados para vocês analisarem? Porque na minha análise, quando eu olho a especificação dessa moto, que ainda não está no Brasil, e espero que venha logo, ela é excelente. Vê bem, o que a informação objetiva que ele trouxe é boa. No que diz respeito ao motor e à mecânica, ela é boa. Porém, esse problema de desalinhamento de guidão, eu fiquei preocupado. É uma coisa que tem que ser muito bem vista. Pode ser um problema da unidade dele, porque é dos primeiros lotes, tá? Muitos defeitos vão aparecer ainda, porque essa moto não tem sequer um ano em linha de produção, tá? Então eu considero que são problemas de linha de produção. Porém, esses defeitos não podem aparecer daqui a um ano. Porque essa moto ela começou a ser entregue agora em janeiro, lá na Índia. Ela está começando a ser exportada ainda. Se não me engano, a exportação, se eu não estou enganado, e se eu tiver, por favor, ponham aí nos comentários para eu poder corrigir esse vídeo. Ela não está sendo exportada ainda, nem em CKD. Então, vamos esperar que a linha se estabilize. Porque essa moto aqui, ela é a primeira da Royal Enfield em que tem um motor mais girador. Tem um motor de uma cavalaria que se aproxima daquela razão de 10 cavalos por cada 100 centímetros cúbicos, que é possível atualmente. Então vamos dar o benefício da dúvida. Mas nem por isso vamos deixar de observar que estas informações sejam válidas. Principalmente quando essa moto chegar aqui no Brasil. Porque, embora as estradas e as cidades da Índia sejam iguais ou inferiores às que temos no Brasil, ainda assim, pelo nosso clima aqui e a nossa gasolina, que é ligeiramente diferente da gasolina indiana, ainda assim podem aparecer defeitos novos. Mas eu particularmente não acredito que essa moto chegue aqui no Brasil antes do segundo semestre de 24, primeiro de 25. Eu espero estar errado, mas eu não acredito. Principalmente pela fila que tem de homologação do Promote 5 agora, que está pesada e está atrasando muito o lançamento. Tá? Gente, essa foi a informação do momento. Eu espero que vocês tenham subsídios para analisarem bem se essa moto encaixa para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de deixar a sua inscrição. Cuidem-se. Cuidem de quem vocês amam. E até a próxima.